Boa noite a todos, sou o professor Walter, dou aula de matemática e hoje nós vamos falar de uma matéria, uma habilidade, é o F06 e A26, voltado para o sexto ano do ensino fundamental dos anos finais, que fala sobre o que? Resolver situações, problemas que envolvam a noção de ângulo em diferentes contextos em situações reais como ângulo de visão. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós temos um conteúdo sobre ângulos no cotidiano. Nós já demos uma pequena introdução na aula anterior e hoje nós vamos ver e resolver essas situações no nosso cotidiano. E aí então nós vamos identificar, classificar e medir ângulos, resolvendo situações do cotidiano que envolvem essa ideia de ângulo. Você já parou para pensar que vivemos rodeados de ângulos? E eles estão na escada da escola, eles estão na rampa das escadas, na sua visão, numa abertura de uma tesoura. Vamos então descobrir os ângulos que fazem parte do nosso dia a dia. Mas o que é um ângulo? Um ângulo corresponde a uma região do plano delimitado por duas semirretas de mesma origem. Presta atenção lá naquele pontinho azul, que é indicado pela letra O. E aqui então nós temos a primeira semirreta A e a segunda semirreta. Elas saem de uma mesma origem, ou chamado também de vértice. E aí então nós temos aqui a abertura interna, chamada de convexa, e a externa de não convexa. E temos também os lados do ângulo, da abertura do ângulo. Muito bem. Nós usamos o transferidor para fazer as medições dos ângulos. E nós temos o transferidor semicircular, de 180 graus, e o circular, de 360 graus. Agora vamos construir um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus tem exatamente 90 graus. Veja bem como que fica no transferidor. E começa nesse ponto central, a primeira semirreta e a segunda. Então aqui formamos um ângulo reto. Muito bem, pessoal. Olha lá agora o segundo caso. Nós temos aqui o ângulo raso. O ângulo raso, ele mede exatamente 180 graus. Nós podemos verificar aqui as duas semirretas. Elas saem da mesma origem, uma para a esquerda e a outra para a direita. Muito bem. E temos também um ângulo agudo, que ele é menor que 90 graus, menor que 90 graus e maior que zero. Olha que legal. Vamos lá então. Como nós podemos observar isso no nosso dia a dia? Nas rampas da escada, na abertura da tesoura, na abertura de uma porta. Em todos esses exemplos tem uma formação de um ângulo. Olha lá então. E quantos ângulos, aliás, quantos graus tem um ângulo de giro completo? Alguém sabe me dizer? Quanto, Ignora? 360 graus? Muito bem, 360 graus, que é a nossa medida para saber quanto que tem esse ângulo. E aí nesse relógio aqui nós podemos fazer o quê? Se eu pegar esse relógio, ele é circular, 360 graus. Se eu dividir por 12 partes, vai dar quanto? Quanto que vai dar? Muito bem, 30 graus. Então cada parte do relógio, cada partinha dessa daqui, ó, corresponde a 30 graus. Preste atenção. Olha lá, e eu vou lançar então um desafio para vocês. Quais as medidas dos ângulos interno e externo formados entre os ponteiros de horas dos minutos do relógio analógico, considerando que ele marca o que? Exatamente 3 horas. No momento que é feita essa medida, esse é um desafio que eu vou fazer para vocês. Agora nós vamos colocar a mão na massa. Eu vou cantar uma musiquinha, vocês vão cantar comigo. A medida de duas semirretas nós chamamos de ângulo. A medida de duas semirretas nós chamamos de ângulo. Tem o raso e o reto, o agudo e o obtuso.
A medida de duas semi-retas. Vamos lá, pessoal. A medida de duas desculpa, vamos lá. A medida de duas semi-retas é chamado de ângulo. Temos o raso e o reto, o agudo e o obtuso. Gostaram? É isso aí, pessoal. Vamos praticar, porque essa aula foi muito legal. Então, na próxima aula, nós vamos retomar tudo que nós aprendemos hoje e eu quero ver no desafio. Conto com vocês. Um abraço.